Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje vou te contar um pouco sobre a história, as principais características e os modos de cultivo da orquídea Burragiara, mais especificamente a Spanish Gold, que é essa variedade maravilhosa aqui, que tem essas folhas, essas flores que parecem borboletas. Vem conhecer um pouco mais sobre essa planta junto comigo, mas antes de eu começar esse vídeo, já começa curtindo meu vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal, se inscreva para você não perder os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. E já compartilha esse vídeo também com seus amigos, seus familiares ou com os amantes das orquídeas, das flores, para que outras pessoas possam conhecer a maravilhosidade que é presente nessas flores e nessa planta. Para começar, a orquídea Burragiara é um híbrido, é uma planta que foi originada através do cruzamento de outras plantas e aí se alcançou essa planta aqui com essas características de folhas, de flores, de quantidade de flores ao longo da haste, dessas cores presentes nas flores, né, das estampas, das mesclas, de diversas características, inclusive da resistência das flores e até mesmo da durabilidade delas. Então, os híbridos muitas vezes favorecem as orquídeas, né, devido a esses fatos, pela planta ficar mais resistente e também mais atrativa aos nossos olhos. É por isso que elas são hibridadas, né? Elas são feitos esses processos de melhoramento genéticos nessas plantas. Então, normalmente essa orquídea é considerada uma orquídea intergenérica. Inter porque significa entre, genérica, gêneros, entre gêneros diferentes, já que no cruzamento de uma planta como essa, por exemplo, pode chegar a ter até 5 tipos de orquídeas diferentes para originar uma planta dessa, por exemplo. No caso dessa orquídea Burragiara, ela foi originada através do cruzamento de outros 4 gêneros de orquídeas que foram a Cochleoda, a Miltonia, a Odontoglossum e também a Oncidium. Então é por isso que ela tem algumas características que, se a gente perceber, ela parece um pouco com a Cochleoda, com a Miltonia, já que ela tem esse labelo aqui, ó, que é essa região aqui central mais comprida, né, que é bem característico das Miltonias. Ela também, né, tem características da Oncidium, né, que é a Oncidium, é aquela chuva de ouro, aquela clássica, né, chuva de ouro com várias flores que normalmente são amarelas, né, e que tem essas características aqui. Então, os cruzamentos, né, as variedades que foram utilizadas para gerar essa planta, normalmente também são perceptíveis, né? Se a gente observar com atenção, a gente vai conseguir perceber algumas dessas características se manifestando ao longo da planta em geral. Outra característica muito presente nessa planta, né, e muito particular mesmo, é que ela é uma planta que tem essas regiões, né, bulbosas, essa região de um pseudobulbo, né? Então, é essa região aqui, essa parte gordinha dessa planta, que geralmente é uma parte que a planta usa para armazenar água e nutrientes. Então, é uma planta, né, que, diferente das Phalaenopsis, por exemplo, que não tem essa estrutura de armazenar água e nutrientes, essa aqui tem essa estrutura. Então é uma planta que também pode ser considerada até mesmo um pouco mais resistente do que as Phalaenopsis, sabe? Porque as Phalaenopsis, por exemplo, elas não armazenam água e nutrientes, então se elas sentirem, né, um pouco de calor demais ou algum estresse hídrico que a planta passar, ela provavelmente vai dizer isso para você, vai mostrar, né, ela vai murchar, a planta vai desidratar, e nesse caso aqui isso talvez não vai acontecer tão rápido, né, porque a planta tem uma pequena reserva de água e nutrientes, é uma pequena reserva, não é uma reserva, né, que a planta vai ficar muitos períodos sem receber água corretamente. Então, ela tem essa principal característica, e as folhas também são compridas, né? São lanceoladas, as folhas também são finas, então é uma planta que não armazena muita água aqui nesse interior dela, então até mesmo por isso ela precisa de regas frequentes. Um bom exemplo para a gente entender um pouco mais sobre essa planta e saber como cuidar dela sem muito erro é imaginar como ela sobrevive na natureza. Então, essa é uma planta que originalmente na natureza sobreviveria nas árvores, né, ali em copas de árvores, nos troncos, né, amarrada, né, suspensa, presa pelas suas raízes. Então, por isso, o substrato mais adequado para ela é um substrato à base de casca de pinos, fibra de coco, né, carvão vegetal, um pouquinho de esfagno para dar uma umidade. Então, esse é o meio de cultivo que mais funciona para essa planta por ter essas características parecidas, né,
com um local onde ela estaria vivendo na natureza originalmente. Então, outra coisa é que quando a planta floresce, né, na natureza originalmente, essas hastes estariam tombadas, né, livres, né, pendentes, com um formato muito bonito por sinal, inclusive parecido com esse formato aqui, né, já que eu não coloquei a haste dela de uma forma vertical aqui nesse palito, então ela ficaria horizontal mais ou menos assim, ó. E é super lindo. Mas quando a gente está com essa planta em casa, normalmente a gente pode colocar esse tutor, aqui no caso, que contribui para a fixação da planta, né? E também para a segurança dela. Porque se a planta ficar, né, com essa haste às vezes muito longa, né, muito bamba, se ventar, por exemplo, se alguém esbarrar ou se ela tombar e cair, pode ser que quebre. Então, por uma segurança para preservar, né, a beleza da haste da flor, que é o que a gente mais quer, a gente coloca esse tutor, mas aí fica a seu critério. Você usa ou não. Depende também se a sua planta está dentro de casa, está em um vaso, assim como o meu, ou se ela está na natureza, né, presa em uma árvore ou em um outro espaço. Falando sobre vaso, os vasos que eu gosto de usar por aqui nas minhas orquídeas são vasos transparentes, porque eu gosto de observar como está a umidade no substrato e o crescimento das raízes. Por exemplo, aqui, ó, eu consigo ver raízes crescendo no vaso da planta, tá vendo? Então, ó, eu gosto de vasos transparentes por isso, e aí eu uso vasos que sejam transparentes. Ou se eu não tenho, às vezes eu uso o super litro, né, garrafa PET descartável, que aí a gente também consegue ter essa mesma função, né, e esse material transparente para observar as raízes e o substrato da planta. Sobre algumas dicas básicas para o cultivo da orquídea havaiana ou da burragiara, é uma planta que, né, que não sobrevive no sol pleno, é uma planta que não tolera sol pleno, né, sol muito forte ou longa exposição a muitas horas de sol, mas é uma planta que sim aceita um solzinho fraco de início de manhã ou de fim de tarde. Isso inclusive favorece o florescimento da planta, porque a maioria das plantas que florescem precisam, né, desse incentivo do sol, porque o sol gera hormônios na planta que contribuem para a floração. Então, ofereça um local bem iluminado para sua planta. Se não tem um solzinho fraco de início de manhã ou de fim de tarde ou de algum período do dia, coloque ela em um local muito bem iluminado para que ela possa crescer saudável e florescer, porque às vezes a orquídea tá com uma flor, né? Às vezes a orquídea, né? As nossas orquídeas têm folhas maravilhosas, folhas viçosas, super saudáveis, mas não floresce, e isso pode ser falta de um solzinho, né? Porque o sol é o maior incentivo para a planta florescer, assim como a adubação, que também é muito importante e que pode ser feita com adubos de manutenção e também de floração, que vão contribuir para a saúde dessa planta e para o crescimento, né, e a floração dela em geral. Outra coisa que pode ajudar e favorecer a floração é a variação da temperatura. Então, às vezes, algumas pessoas consideram que o estresse hídrico, né, ou a falta de água faz a orquídea florescer, mas na minha experiência, o que contribui para isso tem mais a ver com a variação da temperatura, a variação do clima, já que normalmente quando fica mais frio é aí que elas começam a induzir, né, as hastes florais. Então, o frio pode contribuir para o florescimento das suas orquídeas. E você já sabia disso? Conta aqui para mim nos comentários. Outra dica bem geral sobre essa planta é que ela prefere um clima, né, uma região, um ambiente com calor e com muita umidade. Ela não tolera muito frio e também não tolera de jeito nenhum geada. Então, se você mora em uma região muito fria que faz geada, guarda essa planta, tenta proteger ela o máximo possível, porque ela não tolera muito baixas temperaturas nem frio muito intenso. Ela inclusive sente, e essas folhas aqui podem ficar queimadas e a planta ficar um pouco prejudicada. Um fato bem bacana sobre a orquídea burragiara é que ela pode florescer até mais de uma vez por ano, né? Principalmente se a planta já é mais desenvolvida, né? Tem mais touceiras, mais pseudobulbos. Por quê? Porque normalmente o pseudobulbo que emite a floração, né? Então, como esse aqui, por exemplo, né? Que gerou essa haste e essa, ele não vai florescer mais, infelizmente. Então, assim como as Phalaenopsis, né, essa orquídea aqui, ela não tem a capacidade de ramificar, né, aqui na haste e florescer novamente, ou também ela não continua desenvolvendo o pseudobulbo e floresce de uma terceira, de uma segunda florada, né? Então ela sempre vai gerar um novo pseudobulbo, como esse, por exemplo. Ele vai crescer, se desenvolver, e depois de passados pelo menos 6 meses, aí a planta já vai estar
pronta para florir, né, e gerar hastes florais nesse pseudobulbo que já se desenvolveu. Então essa é uma característica também marcante dessa planta. Mas depois que a sua planta terminou a floração, não corta o pseudobulbo. As folhas dela vão secar, né, provavelmente vão cair. Aí você retira, né, se já secou naturalmente, deixa que a planta viva o ciclo dela, a não ser que ela esteja, né, muito desidratada, precisando dessa ajuda. Mas se tá tudo bem, deixa que ela elimine as folhas naturalmente e não corta o pseudobulbo que já floresceu, porque ele vai retirar os nutrientes, né, de onde está aqui esse bulbo e vai mandar para o novo bulbo. Então isso vai contribuir também para o fortalecimento e o crescimento, né, a nutrição dessa planta para ela continuar crescendo em geral e florescendo. Então essas são as dicas básicas, né, para o cultivo da Borragiara e também um pouquinho das características gerais dessa planta. Você já conhecia essa orquídea por aí? Conta aqui para mim nos comentários. E essa Spanish Gold, né, ela tem essas flores com essas cores muito bonitas, né, que tem essa coloração branco-creme, né, ela também vai ficando meio rosada. E tem as características da orquídea Miltônia, né, com esse labelo e essas cores maravilhosas, né, que tem essa variação de um vermelho vinho, né, com essa parte do labelo central mais amarelada. Ela inclusive está com um botão floral que ainda vai se abrir. E aqui tem um exemplo de uma haste floral que já está finalizando seu ciclo e que essa florzinha inclusive já secou, né, que já cumpriu a sua função. E agora é só, né, cuidar da planta e esperar as novas florações. E claro, curtir essa floração maravilhosa que está nessa planta atualmente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários se você já conhecia essa orquídea, se você tem ela aí na sua coleção, se você quer ter ela agora que você a conheceu. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.